Domingo 9 de novembro de 2025. Não sei se será esse domingo ou domingo passado para você, a depender de quando você estiver assistindo a esse vídeo. Mas, cara, foi um Manchester City, será um Manchester City Liverpool, e não havia qualquer possibilidade de eu não gravar esse vídeo aqui por motivos evidentes, óbvios, ululantes, como diria o querido Nelson Rodrigues. Cara, são, até a gravação desse vídeo, 999 jogos com 715 vitórias. 71,57% dos jogos que Guardiola comandou, venceu. A cada 10 jogos, 7 vitórias. Portanto, eu acho que o seu time e o meu time não ficariam incomodados com uma média como essa. São 40 títulos das principais taças, tá? Uma média de uma taça a cada 25 partidas. O que, evidentemente, dá menos do que uma temporada. Hoje em dia isso é um terço de temporada quase. Ou seja, 3 taças por temporada. Barcelona, Bayern de Munique e o trabalho mais longevo aqui no Manchester City. Ele é o treinador da nossa geração, das nossas gerações. Quem for um pouco mais velho do que eu vai trazer outras referências, né? Talvez possa trazer aqui o Arrigo Sacchi, talvez possa trazer treinadores da formação da escola brasileira. Eu esqueci o nome do técnico do Santos dos tempos de Pelé. Tem o Rinus Michels, tem os treinadores que influenciaram o próprio Guardiola e Johan Cruyff, mas ele é a grande influência do século. E isso não é subjetivo. Não há subjetividade nessa afirmação. Me diga alguém, portanto, se você acha que isso é subjetivo, que tenha mudado a forma de jogar futebol tanto quanto Pep Guardiola neste século. Não tem. É claro que o debate se isso foi benéfico ou maléfico, mais um, mais outro, acho que é impossível ter sido só um dos dois. É um debate muito interessante, eu acho que foi muito mais benéfico do que maléfico, mas evidentemente que também teve o efeito colateral, né? E como qualquer pasteurização que apaga características locais. Se você fecha um restaurante local para abrir um McDonald's, isso é um problema para a cultura local, para a culinária local, para o desenvolvimento dessa culinária. Mas a culpa não é do Guardiola. A culpa é do sucesso que ele conseguiu impor com os próprios times, que fizeram com que todo mundo tentasse em algum grau copiar, porque existe uma beleza de simplicidade ali, né? Quando você consegue criar ou desenvolver, porque o Guardiola ele não cria o jogo de posição, ele desenvolve para outro lugar. E da maneira, o jogo de posição ele é uma árvore, né? O Guardiola é uma ramificação, mas é uma ramificação que tem as maçãs mais pesadas. E quando você olha para os princípios do jogo do Guardiola, eles são, em teoria, relativamente facilmente aplicáveis, né? Quantos e quantos times no futebol mundial, base de time, etc e tal, tentaram imitar em algum grau o que o Guardiola fez. E isso fez com que o próprio, um dos mestres do Guardiola, o ex-auxiliar dele depois de ter sido mestre, o Juan Malilo, tenha se colocado como um pai arrependido por ele ter sido alguém ao lado do Guardiola em algum grau, o disseminador dessa ideia do dostoquismo, né? O jogador pega a bola, 2 toques e devolve. Pega a bola, domina e toca. Domina e toca, ele fala, cara, não gosto tanto disso, não acho que isso... Hoje em dia você coloca a TV no preto e branco e você não sabe qual time é qual, porque todo mundo joga mais ou menos igual. Então tem os problemas, tá? Mas a culpa, repito, não é do Pep Guardiola. O Guardiola tem culpa em várias coisas. Ele tem culpa no Messi, de falso 9, destruindo o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu por 6-2 em 2009. Ele tem culpa no balé diante do Manchester United, na final da Liga dos Campeões em Wembley em 2011. Ele tem culpa no triturar do Real Madrid mais uma vez, agora com o Manchester City, naquele monólogo que eu pude ver em loco 4-0 nas semifinais
da campanha da Tríplice Coroa. Aliás, ele tem culpa de ter duas tríplices coroas com dois clubes diferentes. Tem culpa em ter sido o primeiro treinador a emendar 4 títulos na história do campeonato inglês. Atenção, não é na história da Premier League. Ele tem culpa de ser o primeiro a atingir 100 pontos, os Centurions, no primeiro título dele da Premier League. E ele tem culpa em criar, primeiro com o Mourinho e depois com o Jürgen Klopp principalmente, e o Klopp um pouquinho na Alemanha e depois, claro, na Inglaterra, 2 diálogos igualmente interessantes e quase que díspares na forma, né? Porque um era a toxicidade na Espanha e o outro um morde-a-sopra na Inglaterra. Hoje, inclusive, na entrevista prévia ao 10º jogo, o Guardiola se disse saudoso de Jürgen Klopp e o elege como principal rival da própria carreira. É um grande título, né? Não que o Jürgen Klopp precise disso, mas eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira e isso é muito bom para o Guardiola também. E de uma perspectiva bastante particular, ele também tem culpa de ter transformado minha vida e minha carreira. Quando eu falo da rivalidade Klopp e Guardiola, eu vivi isso de perto, bicho. E curiosamente eu vim aqui para viver a rivalidade Klopp-Mourinho parte 2. Porque quando eu venho para ser correspondente na Inglaterra em 2016, foi no mês de setembro, logo depois das chegadas na cidade do Mourinho do lado vermelho, do Guardiola no lado azul, e todo mundo falou, opa, aqui vai ser a capital do futebol por um tempinho. Acabou que o rapaz, no vermelho de outro tom, de uma cidade aqui do lado, o rapaz de óculos, o normal one, não o special one, acabou sendo o grande rival do Guardiola, não só aqui, mas na carreira do maior e mais influente treinador dessa geração. Antes de continuar aqui, né, o meu debulhar de declarações aqui pelo Pep Guardiola e por tudo isso, eu quero também trazer uma dica especial para você nesse mês de novembro especialmente, porque a gente tem o mês da Black Friday mais potente da história da Insider, tá? Com o meu cupom você pode chegar a até 50% de descontos, bicho. É quase o aproveitamento do Pep Guardiola em partidas de futebol. Quase 50% de descontos, somando o meu cupom Fred Caldeira, que está aqui na tela, Fred Caldeira, tudo junto. Mais facilmente é você clicar no meu link, que está na descrição do vídeo ou no comentário fixado, para você ter o cupom adicionado automaticamente no seu carrinho, para juntar com os descontos já no site da Insider, para você chegar a até 50% de descontos. Repito, é o mês da Black Friday mais pujante, mais simpática da Insider, e eu espero que você aproveite essa dica, porque quando você une qualidade com acessibilidade no valor, eu acho que é uma soma muito interessante. Mais interessante ainda foi a minha vinda para cá por conta do Guardiola. Se o Guardiola não tivesse vindo, eu não estaria aqui. Se o Guardiola não tivesse vindo, eu não seria quem eu sou, seria uma outra versão. Mas não seria essa, né? Se o Guardiola não tivesse ficado por tanto tempo, talvez eu não tivesse conhecido a Sara, minha atual esposa, talvez eu não tivesse aqui por tanto tempo, porque eu vim aqui para ficar 1 ano e meio. E acabei ficando. O Guardiola veio ficar 3. E foi ficando, alguma coisa aconteceu, por motivos diferentes, mas existe para além dessa coexistência geográfica, quase que por acaso, existe um orgulho muito grande e um negócio meio esquisito, porque ainda está em curso, mas eu sei que quando eu for bem velhinho, se eu chegar até lá, eu espero que eu chegue, eu vou poder dizer que eu vim logo mais de 300 jogos do Manchester City do Pep Guardiola, que eu estive em mais de 300 entrevistas entre coletivas e exclusivas com o Pep Guardiola, que eu fiz possivelmente mais de 100 perguntas, para às vezes ajudar, para às vezes atrapalhar, para às vezes levantar a bola, como elogio, para às vezes provocar. Cara, assim, e esse tempo todo que eu tô aqui, perto desse cara, dessa figura absolutamente histórica para o futebol, e como toda figura absolutamente histórica, ou quase toda, a gente só vai ter noção do tamanho quando passar. Isso aqui que eu estou fazendo é uma faculdade, é uma pós-graduação, é mestrado, doutorado, tudo junto. Não existe nenhum curso no planeta que possa entregar o que eu vivi aqui. Não existe. Dentro do futebol, não existe. Ter visto em loco tudo que eu vi,
ter escutado e aprendido tudo que eu aprendi e escutei. E eu sigo aqui, cara, na 10ª temporada, como uma mosca no canto da sala, tentando observar, aprender, alterar a situação quando possível com alguma pergunta, às vezes, né, perguntas equivocadas, outras vezes perguntas que eu acho que trouxeram aspas interessantes pra gente, como hoje eu acho que eu fiz uma pergunta boa para uma resposta muito boa dele. E tudo isso para trazer isso aqui para você, né? Eu não estou aqui só para cobrir o Guardiola, eu não estou aqui só para cobrir o Manchester City, mas é o grande clube da minha estadia, da minha vida aqui em Manchester, né? Na Inglaterra. Porque ainda que tenha o Liverpool do Klopp, que tenha ainda em curso o Arsenal do Arteta, vai ser muito difícil que alguém chegue em números, em impacto. Encanto é subjetivo, mas chegar em números do que o Manchester City do Pep Guardiola eu acho muito, muito, muito difícil, muito difícil. E tem, claro, né, aquela galera que argumenta que se não fosse o dinheiro, né, se não fosse estar sempre em grandes clubes, bicho, é quase que você pedir pro Messi jogar no América do Rio de Janeiro para provar que ele é bom. O Messi não joga no América do Rio de Janeiro porque ele é o Messi. O Guardiola ele não treina o, sei lá, bicho, o Boa Vista do Rio de Janeiro, para ficar no meu estado, porque ele é o Guardiola, entendeu? Nunca foi demitido e provavelmente nunca será, porque ele é desse tamanho. E no Barcelona não teve tanto dinheiro assim. Ele teve, né, a convergência de destinos e de mentes com aquela geração que veio de La Masia, mas ele fez aquilo ser o que é. Ele fez no Bayern de Munique um time muito interessante que não foi tão vencedor naquelas 3 temporadas na Europa. E aí realmente, né, você pode entrar nas críticas ali depois da saída do Jupp Heynckes, que conseguiu a tríplice coroa, e depois o Hans Flick conseguiu fazer o Bayern campeão europeu. Em 3 temporadas o Pep foi eliminado em 3 semifinais de Champions, e no Manchester City ele fez o que fez. Gastando muito dinheiro? Sim. Outros gastaram quase tanto quanto ou tanto quanto e não conseguiram. E provavelmente não vão conseguir, porque o que ele faz é ensaboado, é difícil. Então, quando me perguntam qual é o meu treinador favorito, quem é o melhor de todos os tempos dos que eu vi e estudei, eu falo Pep Guardiola, 1000 vezes.